Então, a gente tem sempre a nossa apresentação, né? A nossa acolhida. Boa noite a todos. Eu sou Ari Barbosa, eu faço parte da produção e do planejamento do coletivo, desse coletivo Vivência Bás. É com muito orgulho que divulgamos mais um mês aí de trabalho, né, do nosso coletivo. Desta vez, nós estamos muito felizes com a contemplação do edital SC Cultura em Sua Casa. O nosso coletivo escolheu participar desse edital, trazendo o tema ancestralidade o mês todo. Ancestralidade é um tema que nos fundamenta, né? O nosso coletivo, fundamenta o nosso coletivo e nos constrói como formadores de conteúdo de arte, conteúdo social, conteúdo político. E esse tema, ancestralidade, ele vai ser trabalhado, está sendo trabalhado esse mês de várias formas. Nós estamos trazendo o conceito de ancestralidade, o gato da Inês, olha aí. Tenho duas. Ai, meu Deus. A gente traz o conceito de ancestralidade nos seus aspectos culturais, históricos, hoje a conexão com o feminino e muitas outras abordagens, né, e olhares aí nesse tema que é tão importante a gente conversar a respeito. Nós agradecemos a oportunidade proporcionada pela Fundação Catarinense de Cultura e pelo Governo do Estado de Santa Catarina a valorizar projetos como o nosso, que tratam a cultura de orixá com muito conteúdo de qualidade e principalmente gratuito, né? Que se torna acessível às pessoas. A gente sempre invoca, né, que a força da nossa ancestralidade esteja sempre presente com a gente e que nos fortaleça aí nessa luta, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Bom, nós somos o coletivo Vivência Bás, um coletivo de estudos de culturas de matriz africana, com o foco na cultura de orixá. É muito importante a gente lembrar e a gente falar, sempre nas aberturas das nossas vivências e nos nossos canais e por onde a gente passar, que nós não somos um grupo religioso, e sim um grupo de cultura. Trazemos o entendimento de orixá através da mitologia iorubá e suas noções de civilização, conduta e bem-estar. E lembrando que o mito, ele vem historicamente antes da religião. Eu acho que é uma boa porta de entendimento para isso, né? A história. Nossa vivência acontecia todas as segundas-feiras, neste mesmo horário aqui no Espaço Herê. Com a pandemia, né, e o desejo da gente continuar o nosso trabalho, nós criamos o projeto Iabás Connect, que é este projeto que estamos vivenciando agora. Nosso maior objetivo com esse projeto é compartilhar o nosso conhecimento, o nosso espaço e as nossas atitudes na promoção de uma sociedade mais justa e antirracista. Realmente isso que a gente espera, né? A gente está procurando fazer a nossa parte. Bom, nós iniciamos os trabalhos esse mês de outubro falando a respeito das orixás femininas. Nosso segundo encontro foi com o tema Ancestralidade Negro no Sul do Brasil, com o professor Luari Júnior e Márcio de Souza. E foi incrível, incrível. Quem quiser ter acesso a esse material, entra lá no nosso canal no YouTube, canal Coletivo Vivência Bás, que vai encontrar esta vivência e muitas outras que nós fizemos desde o começo desse projeto. Com conteúdos assim extremamente necessários e com muito fundamento e com uma beleza e um layout incrível. Vale a pena acessar. Bom, você pode ser leigo, pode ser de outras culturas e religiões, pode vir para conhecer, pode vir cheio de coisas para contar, ou pode vir cheios de silêncio também. Vem como quiser. O que importa é vir com respeito à nossa casa, com os ouvidos doces e com muita vontade de crescer com a gente, né? De crescer com esse coletivo. Bom, sempre reafirmo, não somos um grupo religioso, não tratamos de religião, não falamos verdades absolutas e sim abordamos a cultura de orixá através da cultura iorubá.
é esse o nosso conteúdo, é esse o nosso lugar, né? A gente chama, vem com a gente toda segunda-feira. Para participar ao vivo do nosso grupo de estudos, é só nos enviar uma mensagem nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Depois disso, depois do final da nossa vivência, esse conteúdo está sempre disponível no nosso canal. Acessa lá, se inscreve, ative o sininho, compartilhe, né, com a gente essa ideia. Bom, hoje eu agradeço a todos os meus ancestrais e aos ancestrais de todos vocês aqui presentes nessa sala. Eu peço com muito respeito licença para todas as forças femininas presentes na natureza para apresentar a nossa convidada maravilhosa de hoje, Liesa Neves, que vai tratar com a gente sobre a contação de história e o feminino ancestral. Liesa, muito obrigada por essa troca, por essa parceria com o nosso coletivo. É uma honra ter você aqui com a gente. Axé, e a nossa casa é toda sua. Obrigada, Ani. Obrigada, Bruna. Boa noite a todas. Somos só mulheres aqui. E eu acabei de mandar ali no chat, enquanto a Ani estava falando, me lembrou de um evento que vai acontecer no dia 24, se eu não me engano. Eu colei ali o evento que faz parte de um festival de contação de histórias, e eles já fizeram e estão fazendo algumas ações ligadas à cultura africana, à mitologia dos orixás, então acho que pode interessar bastante a vocês. Esse festival, Boca do Céu, é o maior festival que existe no Brasil de contação de histórias. Ele acontece a cada 2 anos em São Paulo, e é um festival internacional, então ele traz sempre contadores de vários lugares do mundo, assim, e é sempre uma troca muito, muito forte. E esse ano não aconteceu, né, presencialmente, eles fizeram o Boca do Céu nas Nuvens, e aí tá com uma programação bem legal também. Bom, eu vou começar, então, me apresentando um pouco para vocês. Espero poder estar à altura de tantos convidados que vocês já tiveram, todos eles maravilhosos. E eu venho para compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido e algumas dúvidas, algumas inquietações. O meu propósito sempre é provocar a reflexão, a troca, mais do que vir com uma resposta, né, e uma teoria pronta, assim, porque a gente está sempre em processo, né? Então, meu nome é Liesa Neves, eu sou natural de Brusque, aqui em Santa Catarina, estou morando em Florianópolis há 6 anos. Minha formação é em jornalismo, e eu conheci a contação de histórias quando eu trabalhei no SESC de Brusque, no setor de cultura, isso em 2004, e aí conheci esse ramo, né, que até então para mim nunca tinha ouvido falar nessa nomenclatura, contação de histórias. E aí nessa época o SESC promovia cursos de formação para contadores de histórias. E eu fiz até mais do que um com professores diferentes, um deles foi com o Tony Edson, que já teve vocês. E, enfim, foi assim que eu comecei a me identificar como contadora de histórias, porque eu acho que ser contadora de histórias, eu acho que eu sempre fui, desde que eu comecei a falar, né? Não é à toa que eu fui fazer jornalismo, porque é o que eu acredito, né, dentro do jornalismo, que é contar histórias. E também já fazia teatro, então sempre tive muito ligado a essa arte da narrativa, né? Eu publiquei 3 livros até hoje, e o primeiro deles é um livro, cada um é num gênero, tá? Que eu sou bem geminiana também, não escolho uma coisa só. O primeiro livro foi o meu TCC de jornalismo, é um livro reportagem, uma história real, sobre uma mãe e uma filha, né? O feminino também já bem presente, lá de Brusque. Essa filha nasceu com síndrome de Down, né? Numa época em que se desconhecia muito do assunto, década de 80. E essa mãe, então, com aquela força, né, que a gente não explica de onde vem, foi atrás de tudo quanto é terapia e fisioterapia, fono, tudo para que a filha pudesse estar mais incluída, né? E lutou para ela ir para a escola, enfim. E aí o nome do livro é Charlotte, que é o nome da menina.
Hoje ela está com 37 anos. E esse livro eu lancei em 2003. E depois, em 2018, quando fez 15 anos do lançamento, eu lancei ele na versão e-book e também a versão audiolivro, que está no meu canal no YouTube. Está lá gratuito para quem quiser ouvir o livro inteiro. E quando eu lancei em 2018, ele ganhou um capítulo a mais, que foi um capítulo atualizado, né? Em que eu conto como estão os personagens daquela história atualmente. A Charlotte casou, então tem várias atualizações assim bem legais dessa história que é bem bonita, bem tocante. Bom, em 2015 eu lancei o meu segundo livro, que é um conto poético infantil, que está aqui, que é o Passarinha. O Passarinha é todo colorido, assim, por dentro, né? Foi uma artista visual que fez, e a capa é para colorir. E também foi inspirado, né, numa pessoa real, e eu escrevi o conto no dia que essa pessoa veio a falecer, depois de 3 anos lutando contra um câncer, e ela era uma pessoa, uma poetisa, uma pessoa super inspiradora, e que me inspirou a escrever essa história. E no ano passado, eu lancei... esse livro aqui, O Passarinha, ele foi financiado pelo Fundo de Cultura de Brusque. Então, ele não era vendido, ele não é vendido. Ele é distribuído. Então, se alguém quiser o livro, eu posso enviar, tá? Só dar um toque aqui, eu posso deixar alguns com a Ani, eu tenho alguns exemplares ainda, tá? E ano passado, então, eu lancei esse livro aqui, que é um ensaio literário sobre contação de histórias. Ele se chama Linhas e Tramas. Botei de cabeça para baixo. Linhas e Tramas, Processo Criativo, Costura de Contos e Alinhavo sobre Contação de Histórias. Então, nesse livro, eu faço todo um devaneio, né, sobre a atividade de contar histórias, também trazendo coisas que eu estudei, que eu li durante esse tempo todo que eu venho trabalhando com isso, né, que são 12 anos, em cima de um espetáculo que eu montei em 2016, chamado Linhas e Tramas, em que todas as histórias se ambientam ou têm personagens ligados à tecelagem, à costura, enfim, a esse universo dos tecidos, né, das linhas, do bordado, que é uma coisa também muito pessoal, né, vem de uma história familiar também, e também tem muita relação com a minha cidade, né, porque Brusque é uma cidade têxtil, então eu também cresci nesse ambiente. Esse livro aqui, gente, também foi publicado por edital de apoio à cultura. Então, ele também não foi vendido, ele também é distribuído. Porém, eu fiz uma baita campanha de distribuição e ele acabou. Os exemplares acabaram. Eu distribuí para os SESCs do estado inteiro, foi para os SESCs de todos os estados do Brasil, para as bibliotecas, porque a ideia também, como vocês falaram, né? Projeto que é financiado com dinheiro público, nada mais justo, né? Tem que voltar para a população, né? Para quem paga os seus impostos e tem direito à cultura, né? Previsto em Constituição, inclusive. Então, eu dei um jeito de distribuir eles e foi para uma galera que conta a história do Brasil inteiro, eu mandei por correio. Porém, eu acabei depois, como eles acabaram, eu publiquei a versão em PDF. Ele está no meu site, que é liesaneves.com. Está no meu site para ler em PDF. E, agora, recentemente, eu enviei para esse mesmo edital que vocês passaram, o SC Cultura em Sua Casa, e aí ele vai ser publicado em formato e-book. Vai sair no final de novembro. Então, é mais uma forma de dar acesso, né, a esse conteúdo. Aqui eu discorro bastante sobre contação de histórias, né? Que é um assunto muito amplo, né? Porque primeiro que ele começa com toda essa ancestralidade, né? De uma época em que não tinha registro escrito. Então, que a oralidade era a grande ferramenta de todas as comunidades, né? Então, tem todo esse passado, né? Muito remoto. E tem aí um caminhar. E hoje em dia, a contação de histórias, a gente consegue direcionar para algumas áreas assim mais específicas, até para não ficar esse leque tão aberto, né? Quando a gente decide que vai trabalhar com isso ou que vai estudar isso.
Então, tem algumas pessoas que estudam e trabalham a contação de histórias como memória, como patrimônio material, como parte da cultura popular, né, das comunidades, dos povos. Tem algumas pessoas que trabalham a contação de histórias como mediação de leitura, né, com o intuito de levar ao livro, né, então ele está dentro de um campo da educação. E tem a contação de histórias, que é a que eu me identifico mais fazendo, que é no campo das artes, né, como performance artística mesmo. É claro que a gente fazendo contação de histórias, a gente sempre está fazendo um pouco de tudo, né? Porque enquanto eu estou contando histórias, por mais que não seja o meu objetivo final ou principal, eu estou preservando a memória quando eu estou trazendo uma história secular. Eu estou fazendo mediação de leitura, porque eu, né, levo os espectadores, os ouvintes, para o livro, para a imaginação, para a educação, a questão do vocabulário, do idioma, de história, geografia, isso tudo, né, tá contemplado aí nas narrações. Mas, como direção principal do meu trabalho, né, eu optei, e é o que eu me identifico mais, em trabalhar com a narração artística, né? Então, como linguagem artística. E como linguagem artística, ela é muito recente. A gente tem aí, sei lá, 30 anos, desde a década de 90 para cá, em que se está considerando a narração de histórias como uma arte. Então, hoje em dia, a gente tem editais que tem lá prêmio para teatro, para literatura, para música e para contação de histórias, né? Porque até pouco tempo atrás a gente tinha que mandar projeto para teatro, porque era o mais parecido, mas não é a mesma coisa. Ou mandar para literatura, que também é parecido, mas não é a mesma coisa. Então a gente tem ganhado aí, né, um espaço merecido nessa identificação do que é contar histórias. Dentro das narrativas, né, da contação de histórias, também existem vários tipos de histórias, gêneros de histórias, né? E claro que a gente também não se fecha, né? Ah, eu só conto esse gênero de histórias. Mas a gente se identifica mais com um gênero também do que com outro. Então, de uma forma geral, a gente tem dois grandes gêneros de histórias, que seriam os contos populares e os contos de literatura. Então, basicamente, a diferença entre os dois é contos populares, eu não sei quem escreveu, não sei direito de onde é que veio essa história, porque ela sobrevive por causa da oralidade. Mesmo que alguém tenha registrado já em livro, porque a gente tem várias publicações de recolhimento de histórias orais que foram para a escrita, mas originalmente elas vieram e se perpetuaram ao longo dos séculos pela oralidade. Então a gente não tem um autor, essa história foi criada por. No conto literário, eu tenho autoria. No conto popular, eu tenho uma liberdade textual muito maior, porque eu geralmente conto com as minhas palavras, com o meu vocabulário. No conto literário, existe todo um respeito até, né, pela palavra do autor, né? Então eu não vou pegar, por exemplo, um conto da Marina Colasanti, que tem toda uma poética, e vou narrar com as minhas míseras palavras, né? Eu vou querer trazer as palavras dela, que é uma poetisa. No conto popular, a gente já tem essa liberdade maior. Uma liberdade que também inclui aí uma grande responsabilidade, né, e muito treino. E quando eu falo treino, não é só ensaio, é apresentar, é estar em contato com pessoas, com plateia, que é aí que a gente aprende a fazer mesmo. Bom, estou falando isso para poder afunilar um pouco esse tema do feminino nas histórias, porque eu poderia falar do feminino nos contos literários, nos contos populares, nos contos folclóricos, né? Então eu estou dando um recorte porque eu vou focar nos contos populares, tá? Vou falar sobre o feminino nos contos populares.
Os contos populares, de uma forma geral, eles envolvem também os contos de mitologia, as histórias de mitologia, que vocês, né, estudam bastante, os contos folclóricos, que têm algumas diferenças de mitologia, e os contos populares, que, numa linguagem geral, a gente chama de contos de fada. Tanto a mitologia quanto o folclore, eles têm uma diferença básica para o conto popular, que eles pretendem localizar aquela história e trazer verossimilhança para aquela história, por mais descabida que a história seja. Quando se conta a história, a lenda da mula sem cabeça, em geral, se fala que aconteceu num terreno baldio do bairro tal, com a prima da minha vizinha, porque a mitologia, né, que daí é mais relacionada com os deuses, né, com outros seres, e o folclore, que é com as coisas terrenas, elas têm essa pretensão não de enganar, porque aqui o jogo não é de enganar, aqui é o jogo do imaginário e de aprender com o imaginário, né? Todos os contos fazem isso. Mas eles trazem uma relação com o real, porque eles têm essa ideia de trazer esse aprendizado, o que a história ensina, em cima de algo palpável. Por mais que o lobisomem seja uma coisa que nunca ninguém viu, que eu conheça, né? Mas pode ser que alguém viu. Ainda assim, o conto busca algo do real. Os contos populares, não. Eles não localizam onde a história acontece, é bem raro isso acontecer, e não precisa isso acontecer. Por isso que eles existem até hoje. Porque eu pego uma história que era contada no interior da Dinamarca, no século XVII, cheia de símbolos, e essas histórias são contadas até hoje, e elas são interpretadas até hoje, e elas causam os sentimentos, as emoções que a história propõe até hoje. Porque são sentimentos universais que não estão relacionados a tempo, a lugar, e sim ao humano. E isso é comum, né, a todos os humanos, seja de que lugar a gente venha, de que cultura a gente, né, esteja inserido. Então, eu vou falar hoje para vocês sobre o feminino nos contos populares, que é também um assunto já bem vasto. Esse, gente, é um assunto, essa relação com o feminino é um assunto que eu venho estudando, tá? Eu não sou teórica disso, não sou professora disso, venho divagando e me relacionando com eles. Eu percebi que falar sobre o feminino nas histórias que eu conto, foi meio intuitivo, assim. Quando eu me percebi fazendo escolha dos meus repertórios, que é uma etapa super importante para quem conta história, né? A gente não conta a história que a fulana contou e foi tão bonito o jeito que ela contou, eu vou contar também, né? Porque o trabalho de contação de histórias, ele é muito interior, é muito pessoal. A gente está ali, por isso que não é teatro, né? É diferente do teatro, porque não é uma personagem que está ali contando histórias. Sou eu, a Liesa, com toda a minha história, minha carga, com a dor de cabeça que eu posso estar sentindo naquele momento, com o boleto que eu tenho para pagar, enfim, né? Sou eu presente naquele momento ali, com aquelas pessoas. Então, é uma atividade performática, né, do presente. Por isso que fazer contação de histórias por meio de vídeo, como a gente tem feito agora, né, algumas pessoas mais do que outras, deixou muita gente, tipo, mas o que é isso, né? Porque isso não é a contação de histórias que eu fazia, olhar para uma câmera, como assim, não ter pessoas? E não é mesmo, é uma outra coisa, tão valorosa quanto, mas é outra coisa. Os contos populares, gente, como eu estava falando antes, eles são chamados de contos de fadas, mas é sempre legal a gente lembrar, para quem está mais habituado no meio da contação de história, já deve ter ouvido falar disso, né? Mas conto de fada,
a tradução que veio para o português, do latim, essa palavra fada, ela também tem né, ela tem o significado da personagem fada, né? Daquela moça, daquela menina que tem poderes, que aparece, desaparece, isso é uma fada. E aí, quando a gente pensa, tá, contos de fada, tem que ter fada. E não, a maioria dos contos de fadas não tem a fada como personagem. Daí a gente pensa, tá, mas como assim, né? Por que chama conto de fada, então? E aí isso, na verdade, foi uma questão de tradução, né? Porque a palavra fada vem do latim, que é o fado. E a gente tem a palavra fado também no português, né? Inclusive a música de Portugal também chama fado. E a tradução de fado é destino. Então, por isso que contos de fada são contos de destino. Não é exatamente por causa da personagem fada. Então, são contos em que a personagem, a estrutura dos contos são bem simples, né? Normalmente elas seguem até um padrão. A personagem é apresentada e aí ela vai enfrentar um obstáculo, né? Que pode ser um inimigo, uma força da natureza, ela mesma, o seu psicológico, né? E aí ela vai ter que enfrentar, né? Resolver esse obstáculo para encontrar a felicidade, né? No geral, encontrar um final feliz. Não estou me referindo aqui àquele final feliz de novela em que todos foram. É o final feliz de resolver o problema, de resolver o obstáculo. Às vezes de uma forma em que a personagem nem planejou, nem era aquilo que ela estava buscando, mas a história levou ela para um outro lado e o aprendizado veio, né? Então, cumpriu com o objetivo da história. Então, assim, os contos, né, quando eu falar contos de fadas, imaginem sempre que são essas histórias populares. Algumas histórias dessas foram registradas já há muito tempo pela escrita. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, quando a gente pensa em autores de contos populares, contos de fadas, ou contos maravilhosos, como também são chamados, a gente logo remete a alguns autores, coletores de histórias. Os irmãos Grimm, na Alemanha, o Andersen, na Dinamarca, o Perrault, na França, né? E alguns outros. No Brasil, Monteiro Lobato, depois Câmara Cascudo, aqui em Florianópolis, Franklin Cascais. E percebam, quantas mulheres? Não é? E a gente sabe que não é à toa, né? Isso historicamente acontece, né? Não é só no recolhimento de narrativas e na prática da narração de histórias, que, aliás, a gente sabe que sempre foi muito feminina. Sempre foram as mulheres que contaram histórias em casa. Os homens iam para a guerra, né? Iam para caça, para o trabalho fora de casa, e sempre coube às mulheres o trabalho de educar filhos e cuidar da sua casa e da sua comunidade. Então, trabalhos manuais de tecelagem, de cerâmica, e de música e de narração de histórias, sempre coube muito às mulheres. E aí a gente pensa, tá, mas cadê esses registros feitos por mulheres, então? Onde estão essas histórias que essas mulheres contaram? Né? E aí é só a gente remeter para tudo que já aconteceu na história da arte, né? Se a gente pegar nas artes visuais, nas artes plásticas, né? Também na época do Renascimento, pouquíssimas pintoras, né? E a gente sabe que algumas mulheres eram excelentes artistas e assinavam com um nome masculino, para poder a obra ser aceita, né? Nos espaços sociais. Então, isso também aconteceu com a narração de histórias. Os irmãos Grimm, na Alemanha, eles fizeram um trabalho muito importante de recolhimento dessas histórias, né? Que, na verdade, foi quase que um tiro que saiu pela culatra, porque eles foram fazer um trabalho de pesquisa do idioma e da cultura alemã. Era uma época, isso início do século XIX, que a Alemanha estava sendo dominada pela França.
Então, a Alemanha criou uma campanha nacionalista. Vamos resgatar aqui os nossos valores culturais. E os irmãos Grimm entraram nessa campanha no sentido de percorrer a Alemanha e conhecer o idioma e registrar aspectos culturais para que eles fossem preservados. Com isso, eles deram de cara com as histórias e viram que boa parte da cultura da Alemanha estava nessas narrativas orais. E aí, pasmem, de todas as pessoas que eles pararam para ouvir histórias, algumas eram exímios contadores de histórias, eram aquela pessoa da comunidade, né, que detém a memória daquela comunidade. A pessoa que mais contou histórias para os irmãos Grimm chama-se Doroteia. Era uma mulher. Então, boa parte do repertório dos irmãos Grimm veio pela voz dessa mulher. E de outras mulheres também, tá? A maior parte de tudo era feminina. E a maior parte de uma pessoa só que contou foi dessa mulher. Ela foi apagada pela história, né? Assim, eles ficaram super famosos com todo o mérito, tá? Com todo o mérito. Fizeram um trabalho excelente. Então, assim, a gente quando fala sobre o feminino nas histórias, né? Mais exatamente aqui estou falando dos contos populares, mas a gente pode falar também dos resgates de folclore, das próprias mitologias. A gente pode observar esse tema sob dois focos principais, né? Que é a mulher como contadora de histórias e a mulher como personagem nas histórias. Então, a gente tem esses dois grandes aspectos para analisar e para a gente aprender com isso, né? E pensar nos porquês que... Bom, os porquês a gente sabe que é o patriarcado eterno, né? E que a gente procura aí quebrar nos dias atuais, né? Então, hoje a gente tem, nossa, quantos livros falando sobre personagens femininas, né? Da história, da ciência, né? E da cultura popular. Então, a gente está, né? Abrindo esse leque aqui, tipo, dizendo, estamos aqui, sempre estivemos, gente. Ou seja, né? Nunca olharam porque ninguém quis registrar, mas a gente sempre esteve aqui. Então, assim, as mulheres como narradoras e como autoras, né? Então, foram autores, nesse caso, são os irmãos Grimm, ouviam essas histórias e passaram para o papel. Aí tem uma coisa que é muito interessante, né? A gente pensar que todo registro passa por uma edição, né? Se eu vou fazer um vídeo, ele vai passar por uma edição. Pode ser simples, pode ser mais elaborada. Eu vou escrever um livro, eu vou ler, reler, isso aqui fica melhor no começo. É uma edição. Eu vou mexer na estrutura, isso aqui não ficou bom, isso aqui eu acho que não está relevante, vou tirar. Lembrei de uma outra coisa, vou colocar. É edição. E pensando nisso, a gente também pode perceber que todos esses contos que foram ouvidos nessas comunidades por esses homens que registraram essas histórias e que hoje são as nossas referências de autores de cultura popular, de contos populares, sendo eles homens, é óbvio que passou pela ótica masculina, né? E assim, não é nenhum julgamento de tipo, de propósito quiseram trazer elementos machistas para as histórias. Não é nem isso. É só uma questão de ótica. É claro que se eu for contar uma história, quando eu conto, por exemplo, passa pela minha ótica do feminino. Quando uma contadora de histórias negra conta uma história, passa pela vivência dela como mulher negra, que eu não tenho. Né? É uma coisa, é muito pessoal. Então, passa pela nossa história, pela nossa ótica, né? Então, essas histórias, com isso, elas nos chegaram e elas ainda são contadas assim hoje, depois desse filtro masculino, né? E é óbvio que, sendo um filtro masculino,
ele vai dar um recorte de acordo com o que esses homens achavam com relação a valores, com relação a conviver em comunidade, a papéis na comunidade, a hierarquias, né? Então, por isso que muitas histórias trazem, né, como personagens, a maioria são os heróis, são homens, né? Os grandes os grandes personagens, né, das histórias dos contos populares são masculinos. A gente conhece poucas histórias, né, em que a protagonista é mulher, mas existem, estão vindo à tona. Tem um trabalho que é bem recente de uma autora de São Paulo que eu não li ainda, mas está na fila para ler, que é uma pesquisa que ela fez, que se chama, é um livro que se chama Na Companhia de Bela, e é um estudo sobre essas narrativas do século XVII contadas por mulheres na Europa. Então, esmiuçando bem, né, dá para chegar. Existem uns poucos registros, aí vai se juntando, a gente vê, opa, o negócio só ficou escondido, mas ele existe, né? E por que ela deu esse título de Na Companhia de Bela? É a Bela da Bela e a Fera. Porque a Bela e a Fera é um conto de autoria, né? Porém, ele tem toda uma característica de conto popular, ele veio do popular e passou para um registro autoral. É uma das pouquíssimas histórias que a gente tem a autoria de uma mulher. E aí eu falo para vocês que o nome da autora da Bela e a Fera é Jeanne-Marie Le Prince, que é uma francesa. Alguém ouviu falar dessa mulher? A gente nunca ouviu o nome dela, né? Porque simplesmente é apagada, assim, nem aparece nos créditos, né? Ah, essa é uma história da Jeanne-Marie. Agora, quando tem um conto do Andersen, é bem comum a gente ver, esse é um conto do Andersen, né? Como crédito. Então, é um apagamento mesmo, né? Que é histórico, assim, é gradativo, aí chega nos dias de hoje a gente tem que trabalhar muito mais para buscar isso, né? E essa mesma autora que lançou esse livro, Susana Ventura, ela lançou um livro recente, que é uma coletânea de contos populares, chamada Mulheres Valentes. Então, ela recolheu aí algumas histórias, alguns contos em que as mulheres são as protagonistas, né, as donas da história. Eu estava falando para vocês que, para mim, né, no meu repertório de contação, isso eu comecei a perceber meio intuitivamente, assim, nunca foi uma coisa que, quando eu comecei a contar histórias, eu pensei, tenho que contar histórias sobre mulheres. Não pensava nisso, sabe? A minha procura por repertório não foi permeada por isso. Mas eu comecei a perceber que as histórias que eu gostava de contar, o que eu escolhia para contar, tinham, assim, não eram todas com mulheres, mas as histórias que tinham mulheres eram de mulheres fortes. Eu comecei a perceber, por exemplo, que tinha algumas histórias que eu conhecia e que eu achava a história muito legal. Nossa, essa história é boa para contar. Me identifiquei com várias coisas dela. Ai, mas essa coisa de ela ser dada para o rei em casamento porque ela era o prêmio da história, isso começou a me incomodar. Me incomodar no sentido, assim, de que eu não me via contando aquilo. Porque eu não acreditava naquilo. Sabe, não era verdadeiro. Assim, não estou vendo sentido em falar disso. E aí, eu me vi com algumas histórias, pensando muito sobre elas, porque eu pensei, não, a história tem alguma coisa de bom, assim, eu gosto delas por alguns outros motivos. Mas quem sabe se eu conseguir contar de um outro jeito, em que eu não descaracterize a história, né? Porque também eu não posso mudar a história, né? O cerne da história tem que ser aquele. Existe todo um respeito a essa ancestralidade dos contos, né? Porém, eu tenho como, em alguns casos, eu tenho como introduzir elementos, explicar coisas que possam
mudar essa ótica de como o feminino pode ser visto nesta história. Então, por exemplo, tem um conto que eu conto já há bastante tempo, que é a história do João Bobo, que é um conto popular, meio anedota, assim, que é a história do João, enfim. Mas existe uma princesa, e essa princesa, ela nunca ri. Ela tem um problema que ela não ri nunca. E aí o pai dela, preocupado, faz um desafio para o reino e diz: o moço que fizer a minha filha rir vai levar a mão dela em casamento. E aí se forma uma fila, né, no palácio, todos os moços querendo fazer a moça rir para casar com a princesa, e ela não ri de jeito nenhum. E aí acaba que o João, que é o personagem principal, como ele é muito avoado, muito destrambelhado, ele faz uma coisa engraçada, que eu não vou contar para vocês agora, e que a princesa vê e ela acaba rindo. Então a história termina assim, a história como eu conheci. A princesa ri, e aí o rei então diz, já que ela riu, o João vai casar com a princesa. E aí eu ficava pensando, gente, essa princesa, ela entrou na história, ela já não ria, coitada. Aí ela virou prêmio, né? E aí depois ela casa com um cara que, tipo, né, não gostava dele, assim, ela era o prêmio do casamento. Mas fiquei pensando nisso, assim, mas tinha outros elementos da história que eu gostava bastante. E aí o que eu fiz? Eu passei a contar essa história, e depois eu incluí, né, um adendo no final da história, assim, uma versão minha, em que eu digo que a princesa, quando conheceu o João, ela começou a gostar dele, exatamente por esse jeito dele meio destrambelhado, meio, né, que eles chamavam ele de João Bobo até, ela achou ele interessante. E aí eles se casaram, e não é, gente, que eles foram muito felizes durante todos os anos que eles passaram juntos. E aí, quando as pessoas perguntavam para a princesa se ela de fato era feliz casada com um marido bobo, que nem o João, ela respondia o seguinte, que para um casamento dar certo, o ingrediente principal é o bom humor. E ela era casada com um moço que a fazia rir todos os dias. Então eu termino a história desse jeito, que foi uma forma até de valorizar um defeito do personagem, que é ele ser bobo. Então essa coisa dele fazer graça pode ser bom, né, em alguns aspectos. Então ele era uma pessoa agradável de conviver, e ela passou a gostar dele por causa disso, né? Então tinha um afeto aí nessa história. Então me percebi fazendo isso assim ao longo do caminho. E o contrário também, histórias que eu lia ou que eu ouvia, e aí eu pensava, gente, não dá, não tem como contar essa história com essa mulher, sabe, sendo colocada nesse papel assim. E claro que a gente sabe que dentro de um outro contexto, a realidade era outra. Lógico que tem uma explicação, né? Porque a mulher, de fato, há 300 anos, ela não era dona do próprio nariz, né? Então ela era, muitas vezes, vendida pelos pais, né? Ela era dada, ela era, enfim, violentada, né? Era comum isso. E isso ficou nessas histórias. Mas eu acho que a gente, como está passando isso adiante, ou tem que contextualizar para quem nos ouve, tipo, ó, isso não acontece mais, mas era assim, ou a gente escolher histórias que a gente se identifica por esse motivo, né? Por trazer a personagem feminina à tona. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que as histórias que eu escolhia e que eram histórias que tinham mulheres, ou que eu preferia histórias que tinham mulheres como protagonistas, me faziam mais sentido, né? Então, por exemplo, nesse espetáculo que deu origem ao livro, o Linhas e Tramas, a primeira história chama-se Fátima a Fiandeira. Então, é a história de uma moça, tudo se passa com ela, e ela não é uma história que tem um elemento fantástico que salva a personagem. Então, não tem varinha de condão, não tem portal do encantamento, não tem feitiço. É uma história possível até, né? Uma história que não tem nada do surreal.
e sim do real. Então, ela é uma história em que a personagem, a Fátima, passa por diversos contratempos na vida, coisas seríssimas, e ela dá a volta na própria história. Ela sempre se reergue, ela sempre aprende alguma coisa, e ela torna-se dona da própria história. Então, esse tema, para mim, é muito forte. Eu acredito muito nesse tipo de história. Então, por isso que eu conto esse tipo de história, né? Porque me faz muito sentido. Eu acredito muito nessa potência, né, das pessoas conseguirem se reerguer, conseguirem aprender com os problemas, né? Então, então, volta e meia, essas personagens acabam aparecendo para mim. Bom, sobre assim a parte mais teórica desse tema, eu dei uma pincelada assim só para a gente pensar, né, o quanto isso é antigo, essa posição e esse lugar, né, da mulher como coletora de histórias, como contadora de histórias, como autora e como personagem dos contos populares, né? O quanto ainda a gente precisa trazer mais, né, para estar no lugar que merece estar. Vi aqui que um pessoal escreveu aqui no chat. Ah, fiz isso com a minha filha, a Priscila está dizendo que eu adaptava as histórias. Então tem histórias que é difícil assim, de engolir, né? Tem algumas histórias, essas que ficaram muito famosas, Cinderela, Branca de Neve, né? São personagens femininos. E claro, né, quando eu falo dessas histórias muito conhecidas, a gente tende a remeter para as versões mais recentes, que foram mais editadas ainda. E aí a gente lembra principalmente de uma versão pós-Disney, que foi mais editada ainda, que foi mais colocada, né, a princesa, né, sempre dócil, né, sempre indefesa, que vira, né, a princesa sempre é a que tem que ser salva, né, nunca é a que salva. Então a gente, né, isso veio também para a contemporaneidade, né. Eu estava lendo um artigo que falava sobre a questão das lágrimas, né? Que muitas histórias, por exemplo, as versões mais remotas dessas histórias, é bem comum a gente ver a personagem mulher, quando ela se vê frente a um problema, chorar, né? Porque, enfim, o recorte, cuidado também colocava a mulher sempre como o que ela vai fazer? Ela não luta, ela não tem arma, ela não sabe lutar com espada, então ela chora, né? Então, por exemplo, uma versão bem antiga da Cinderela, bem antiga mesmo, não tem nem a fada madrinha. O elemento mágico é quando ela se vê, né, morando com a madrasta e com as irmãs, né, com as irmãs filhas da madrasta, ela vai para o túmulo da mãe e ela planta ali uma avelã e aí ela começa a chorar. Então vem o choro, né? O lamento, por que isso está acontecendo comigo? Como eu sou infeliz, perdi minha mãe. E aí as lágrimas dela viram o elemento maravilhoso, fazem brotar um pé de avelã e aí ela colhe uma avelã mágica. E é essa avelã que leva ela para o baile, né? Tem todo o que vem depois, assim. Então é o elemento mágico, mas veio da lágrima, né? Então a gente vê que muitas histórias antigas, esse chorar, né, que parece uma coisa frágil, né? Ela se lamenta, então ela chora. Ela não sabe o que fazer, ela não luta, ela chora. Mas ele simbolicamente também a transformação, é o mágico, é o que abre para outras possibilidades. Então, provavelmente, os homens que registraram essas histórias encararam que os meninos mudam o mundo com a espada e as meninas mudam o mundo com o imaginário.
com essa coisa de tipo, vai aparecer uma fada, vai aparecer um elemento mágico, e aí nós temos esperança, né? Porque o elemento mágico nas histórias é o que dá esperança, é o que faz a gente acreditar que, sabe, a vida está tão difícil, mas quem sabe se me aparece, se eu encontro feijões mágicos, né? Isso dá para a gente, de uma forma, claro, né? Uma interpretação mais subjetiva e simbólica, mas é uma interpretação de que o impossível é possível, de que é possível encontrar felicidade frente à desgraça, à violência, né? Então, a maneira como o feminino também aparece, essa coisa delicada, também tem essa interpretação que é bem bonita, né? Desse delicado ser potente no sentido de não lutar com armas, mas lutar com o imaginário, lutar com essa possibilidade da transformação pelo imaginário. Posso te cortar só um pouquinho? Por favor. Então, né, eu tô te ouvindo falar e viajando assim, né? Até mesmo na minha formação, que eu ouvi muitas histórias e ouvia histórias dentro de uma abordagem, como você está falando, das princesas, né, dos príncipes, e toda essa construção que a gente sabe, né, por trás, que também tem muito de um aspecto eurocêntrico, tem muito de uma construção histórica católica, que dita algumas coisas que são complicadas para a gente desconstruir, porque viraram estruturas, né, dentro da gente e tal. E quando eu comecei a estudar o mito africano, é uma revolução, porque as mulheres, né, o feminino, as orixás femininas, elas são desbravadoras, elas são potentes, elas fazem e acontecem, elas lutam para aquilo que elas querem. O Oiá arranca o chifre, sangra e dá para os filhos em prol da sua liberdade, né? Eu tô arrepiada. Também. É que assim, isso é uma coisa bem, bem legal que tu falou sobre. Não, para mim falar, nem escrever. Tu falou sobre a questão do eurocentro, né? E é só a gente pensar também que algumas mitologias, por exemplo, a mitologia grega, que também tem as personagens femininas bem fortes, a Grécia antiga era matriarcal, né? Então isso se revela também numa cultura, né, em que o feminino tinha muito mais poder de voz e social e familiar, né? Então isso vai para as histórias também, né? Exatamente, exatamente. E depois, né, que eu comecei a ler, e também a questão do mito africano, ela também traz uma abordagem civilizatória, de atitudes e de reconhecimento do ser ali, né? E a gente vê a força dessas mulheres, assim, dessas orixás femininas que estão contidas em nós, porque se você entende que orixá é a natureza e você reconhece essas forças da natureza que estão na natureza como fazendo parte de você, meu Deus, existe dá uma ressignificação total na sua vida, né, em relação ao teu papel, às tuas possibilidades enquanto corpo e a tua composição, a tua força, e isso é ancestralidade, né? Porque se você fosse seguir o padrão do mito africano, né, feminino, meu Deus, a gente iria construir meninas poderosíssimas, né? Agora, eu acho que de uma certa maneira, uma hora aconteceu justamente isso, né? Criou-se um padrão, eu acho que até às vezes para colocar medo, né? Formatar ali o feminino por uma coisa
por um poder, né? Abuso de poder, eu acho, não sei. E a gente vê isso, assim, esse recorte, né, essa indução, né, do perfil feminino, até nos próprios adjetivos, né, que vêm sempre acompanhados. Então, a mulher na história, ela é sempre bela, né, a personagem sempre tem a coisa da beleza, os homens são valentes, são corajosos, né, e as mulheres são belas, né, no geral, a personagem feminina, ela é sempre bonita. E eu até, um pouco tempo atrás, eu tinha problema com isso também. Quando eu ia contar uma história, que eu pegava o registro e dizia, né, a princesa era uma moça muito bela, né, eu ficava tipo, ai, bela, né, sempre bela. E aí eu comecei a dar outros adjetivos. Ela é bela, ela é generosa, ela é inteligente, ela é esperta, ela é sagaz, né? Para ela ter também outros atributos para atrair o príncipe, atrair o, enfim, que seja para isso, né? E aí um dia uma amiga minha, contadora de histórias, falou assim, mas a gente pode interpretar que beleza é a beleza da pessoa, né? Aí eu pensei, realmente, né? Não vou cismar tanto com a beleza estética, né? É uma beleza, assim. E também isso é simbólico um pouco, né? A beleza também como algo que a pessoa tem de melhor, né? Que externa, enfim. Eu queria falar uma coisinha, Cidé. Fala, Priscila. Eu só queria trazer um relato, assim, de como isso veio para mim, né? Assim, com a maternidade, né? Que eu tinha essa coisa anti-princesa em casa, mas para o meu espanto, assim, uma certa idade, ela pequenininha ainda, ela tinha essa coisa da beleza da princesa, muito forte. E eu dizia, mas da onde que está vindo isso? Porque é algo muito forte, assim, na nossa cultura. Assim, é muito estrutural isso, né? Foge, inclusive, do que a gente oferece. E aí eu lembro que duas situações me marcaram muito. Uma foi ela pequenininha me perguntar se ela estava linda. Aí eu falei, tá, você acha que fulaninho vai me achar bonito? Que era um coleguinha. Isso ela com uns 4 aninhos. E eu falei assim, mas filha, por que que isso importa, né? Aí eu vim trazer essa questão da beleza, né? A beleza é a gente estar bem, é a gente estar satisfeito, feliz. E ela falou assim, não, mamãe, o príncipe escolhe a princesa mais bonita. Então, essa coisa da beleza estava muito forte. E aí, outra coisa que marcou para mim é que eu perguntei para ela, então, o que é a princesa mais bonita? É a princesa branca, de cabelo comprido e liso. Ela era branca, mas o cabelo dela era bem curtinho e cacheado. Então, ela não se encaixava nesse padrão que ela mesma determinou ou que foi determinado pelos contos, né? E é isso que eu falava de contar as histórias de uma forma diferente. Isso incomodava ela. Ela chorava e dizia, não, eu quero a história da princesa fraca que o príncipe salva. E eu contava o oposto. E aí, eu parei de fazer isso e comecei a ler a história e problematizar com ela. E aí eu lembro que uma contação de história da Branca de Neve, ela falou para mim assim, ela levantou, ela estava numa contação com várias crianças, ela levantou a mão e falou assim, a minha mãe não gosta dessa história, porque ela falou que o príncipe jamais pode beijar a princesa se ela está desmaiada, porque ele nem sabe se ela quer receber o beijo, ela não tem consentimento. Quando foram me contar isso, eu fiquei tão feliz, porque eu vi que a gente não pode negar o que está colocado, o que está posto, o que eles vão consumir, que era o meu movimento inicial, mas que a gente precisa problematizar com elas e trazer outras referências, que é o que a Ani falou, né? É bom a gente trazer essas outras referências, essas outras leituras, para também contrapor esse feminino que está posto, porque é bonito a gente dizer que o feminino é aquele que conversa, que dialoga, que não usa as armas, mas também é importante dizer que a força também é algo feminino, né? Também é algo, não é algo masculino, a escolha é algo feminino, né? Então a Ariel lá, quando ela deixa de ser sereia para casar com um homem que ela mal conhecia, ela abriu mão de ser sereia, a Clara olhou para mim e falou assim, mãe, que absurdo, ela deixou de ser sereia, de nadar pelo mundo inteiro para casar com um homem. Então, eu gosto dessas problematizações. Eu olho para ela e falo, é verdade, né, filha? Então, de trazer
também esse olhar para ela, assim, né? E isso que tu falou ali sobre a escolha, né? Que isso também está muito nos contos. É sempre o homem que escolhe, né? Escolhe pela beleza. Então, nossa, eu tenho que estar bonita, não é para me sentir bonita, é porque eu tenho que ser escolhida. E se eu não for escolhida, nossa, que problema se eu não for escolhida, né? Então, a gente cresceu com isso mesmo, né? Acreditando nisso, que eu tenho que. Até hoje, né? Isso está nos padrões de beleza, assim. É uma coisa de ser escolhida, ser aceita, né? E é muito forte mesmo. São séculos, né? Dessas ideias, assim. Mas, E é ô, por Pri, isso a gente. conta para ela a história de Oiá, que ela vai ver Oiá escolhe, Oiá vai por caminhos para até chegar na escolha dela, com muita Então, sabedoria. eu acho que é bem isso, Ni, porque não é a gente deixar de contar os contos populares, mas Sim, é a gente contar outras histórias também, por outros né? olhares, por outras Outros perspectivas, olhares, outras de outras culturas, né? culturas, Sim, né? E aí tu coloca opções, assim, de que o mundo exatamente. é vasto, que não, a realidade não é uma só, que a princesa não tem que ser sempre isso é uma princesa, é a pele desse jeito, é o cabelo desse jeito, é a cintura fininha, né? É ela perdendo o sapato e o príncipe escolhendo ela. Então a gente dá opções, né? Não é tolher, é mostrar que. E mais importante, eu acho que até desse trabalho ser feito com as meninas, que é o que tu faz, é ser feito com os meninos, né? Eu acho que os pais de meninos é que estão com a bomba na mão. Eu acho que hoje em dia é mais Aham. difícil nesse sentido, sabe? Porque a responsabilidade está mais ali. Eu acho que as meninas que estão vindo já estão com outro, sabe? Não, aqui não pode, não, isso aqui é errado. Não, é beijar, né? Já estão se ligando, já estão sendo educadas. Mas os meninos é que porque vai doer neles, né? Assim, culturalmente falando, vai doer. Ah, não posso mais. Não sou mais o dono da cocada. Não sou mais eu que escolho. Então, eu queria até falar disso, assim, dar um depoimento, porque o meu filho, ele tem 39 anos, né? Ele tem filho, a filha mais velha dele tem 9 anos. Né? Então, desde os 30, ele tem 2 meninas, né? E ele não gosta que a gente conte para as crianças e não gosta que a gente reforce, porque é uma coisa que, sei lá, tá nele isso, né? Ele não gosta que reforce os contos de fada, porque esses contos reforçam esses padrões, né? Então ele sempre diz, não, vamos contar outras histórias, né? Eu acho que isso aí já tem homens que já estão pensando. Tem, graças a Deus. Principalmente aqueles que já estão pensando também em uma transformação da sociedade, né? Que não querem esse padrão de sociedade, porque isso está junto, né? Os padrões sociais, a desigualdade, essas questões, tá tudo junto nesse assunto, né? E com certeza, assim, além de ele ser de uma geração mais, né, com outra cabeça, ele é pai de meninas, né? Claro que isso também deve tocar nele num outro lugar, né? E Não é quero ir incrível para minha como filha. isso faz, como isso influencia na criança, porque ela mesmo não gosta, ela prefere as histórias onde as mulheres têm outros papéis, ela pede para a gente contar outras histórias, né? Eu acho que é isso, tem que contar várias histórias, vários tipos, sabe? Eu acho que contextualizar, explicar. Tem o seu valor, né? Todas têm o seu valor. E, na verdade, assim, a gente até pode também voltar, né, e pensar que esses contos populares, lá da época dos irmãos Grimm e tudo mais, quando eles eram contados, né, nas rodas, ao redor da fogueira, eles não eram contados para crianças. O livro que os irmãos Grimm fez, né, o primeiro que coletou, não era um livro para criança. Era um recolhimento de contos populares. Primeiro porque a criança, naquelas sociedades, ela nem era vista como a criança é pura, a criança não pode ouvir certos assuntos. Imagina, uma criança que morava perto de uma floresta, ela tinha que ouvir que, querida, não atravessa a floresta, que tem um lobo, ele vai te devorar, tu vai morrer. Então, não era nada amortecido para a criança. Né? Ela era mais um ente da sociedade.
ela ouvia tudo, né? Não tinha essa proteção, assim. Então, essas histórias, elas não eram pensadas com esse enfoque. Ah, o que que a criança precisa ouvir para aprender? Não, é o que que todos precisamos, né? O que que... E a oralidade, ela não tem regras, assim, né? Não era uma coisa tipo, quem sabe agora, se eu botar esse elemento, vai simbolizar tal coisa, né? As coisas foram acontecendo, né? E aí elas criaram simbologias a partir do momento em que elas se repetem, né? Então a gente vê os arquétipos, né, de alguns personagens, a bruxa, a madrasta, o príncipe, o ogro, o duende, são arquétipos, né? Um conjunto de características que se repete em algumas histórias, né? E que são simbólicas. Essas histórias, eu acho que os contos de fada, hoje, sendo contados, eles são ainda contados por causa da força do simbólico, né? Que eu acho, o que mais faz com que essas histórias se perpetuem, sabe? É o que ela causa, sabe? Não é assim a questão... Então, a leitura... que a gente, quando lê um conto, né, popular, a gente faz a leitura que a gente fala na horizontal e a leitura na vertical, né? Que é ler todos os símbolos. A leitura na horizontal, que é o que a gente geralmente faz no dia a dia, ela vai em cima disso, né? Tipo, mas aqui a mulher é frágil, não gostei. Aqui, né, a gente vai pelo óbvio, assim. Mas a leitura na vertical, ela nos traz à tona outras coisas, e que são tão importantes quanto. Eu pensei em fazer o seguinte, a gente já está com 8h15. Eu trouxe uma história para contar para vocês, que tem uma personagem feminina. E aí eu vou propor um exercício para vocês participarem depois. Porque é uma história... Poderia só falar para aproveitar o gancho, como eu disse, em relação à contação de história, né? Que, assim, com a minha filha, eu tenho uma filha de 23 anos. E, assim, eu fui mãe praticamente com a idade dela, né? Então, imagina, anos 90, a gente não tinha isso tão forte como nós temos hoje, a questão do empoderamento, né? Feminino e da forma que educar. Então, a gente praticamente seguia como foi nossos pais em algumas questões de educação, mas a gente sempre tenta avançar. Então, assim, na infância dela, essa contação de história das princesas, isso teve, assim, bem presente, né? Então, a gente, claro, era uma forma de incentivar a leitura, e te partia por isso, né? Uma forma de incentivar a cultura, a leitura, e mais cheio de armadilhas, né? Como você expôs, assim, tinha que ter um olhar muito atento, assim, porque é sempre muito cheio de armadilhas, e às vezes no início, né, era difícil, assim, de você identificar, porque você ia muito mais pela emoção do que ser racional ali naquele momento. Mas eu lembro, assim, de uma situação na escolinha dela, que ia ter um teatro, alguma coisa, e ela não quis ser a princesa Branca de Neve. Ela preferiu ser a bruxa má. Então, pelo menos tinha esse lado, que ela queria ser a bruxa, queria dar maçã envenenada, ela queria experimentar esse lado mais que causa medo, né, nas crianças. Então, foi uma situação interessante. E outra coisa que eu anotei aqui, em relação a desenhos animados, né, que também colocam sempre as meninas em fragilidades, e eu lembro, assim, das meninas superpoderosas, né, que na real elas nem eram tão poderosas assim, porque elas dependiam e obedeciam sempre um homem, né, o professor, que não era o pai, mas era um cientista, um professor. Então, até nisso, né, elas iam lá, salvavam a cidade, quebravam, destruíam tudo, né, mas tudo isso muito conduzido
com a presença de um masculino, né? Poderia ser uma cientista, né? Uma Sim. mulher, mas não, era um professor. E era isso, assim, era só para contribuir, tá tudo muito bom, assim, a gente acaba refletindo e analisando, né? E eu sempre falo assim para minha filha, assim, ó, você vai ser a filha que eu mais vou errar, né? Porque você é meu projeto piloto, então a gente acaba errando muito mais com o primeiro filho do que com o segundo, então são coisas que é muito interessante. Eu vejo hoje, claro, seria outra experiência, né? Ser mãe depois de tanta acúmulo, assim, mas está sendo muito bom. E eu fico bem feliz, assim, que tenha muitas crianças já com essa nova experiência, né? Eu tenho uma sobrinha de 7 anos e assim a gente incentiva bastante, ainda mais assim, ela é negra, então são 2 fatores, né? Mulher é negra, então o tempo todo trabalhando essa questão do empoderamento. Mas Legal, Francis. Obrigada pode pela sua continuar aí. contribuição. E eu estava aqui lembrando também, né, que falando desses contos populares muito antigos que não eram para criança, a gente vê também nessas versões mais remotas várias coisas muito fortes, né, e muito ligado ao feminino no sentido negativo, assim, né, de violência, de abuso, né. Então tem uma versão antiga da Bela Adormecida em que ela está dormindo, né? E o príncipe abusa dela. Nossa. E ela fica grávida. E ela passa a gravidez dormindo, ela dá à luz, né? E tem 2 meninos gêmeos. E aí um dos meninos, na procura do seio para comer, né? Para sugar, ele acaba sugando o dedo dela, onde está a farpa do fuso que fez com que ela dormisse. E é assim que ela acorda. Então, né, uma versão, nossa, que tem, né, de tudo, assim. Nossa. E tem uma versão da Chapeuzinho Vermelho, que ela faz um striptease pro lobo. Tem uma coisa de Meu sexualidade Deus. bem forte. Tem isso. E da Cinderela, que eu falei antes, que tem daí não é questão exatamente ao príncipe, mas que ela... Enfim, elas são versões mais sanguinárias, né? Então, as irmãs, para os pés caberem no sapatinho Cortaram. da Cinderela, elas cortam, né, os pés, e no final os pássaros bicam os olhos delas até elas ficarem cegas, né? Meu Deus. Eram Um versões filme de terror. não, é bem pesadinho, assim. Daí, com o Falando em tempo... filme de terror, assim, o que eu lembro da minha infância era essas contações de história, assim, de tio, de vizinho, que era, assim, o homem branco, que era tipo um fantasma, era o homem que arrastava a corrente, era aquela coisa, assim, para criar aquele medo, né, e muito, às vezes, também com a cultura, como a Ani falou, né, da Igreja Católica, um pecado, né, e com a obediência pelo medo, né, através do medo, assim, então, essa foi a experiência que eu tive, assim. Também da gente pensar que, sei lá, 400 anos, né, 300 anos, a humanidade, né, desenvolveu de outra forma. Hoje, tu vê alguém maltratando um animal, é incabível. E, meu Deus, né, há 200, 400 anos, as pessoas iam ver o gladiador lutar com o leão até morrer. Né? Assim, a nossa relação com morte, com violência, evoluiu também, né? Tem isso. Então, esses contos trazem coisas também que eram mais banalizadas, né? A corta, sangue, a morreu, né? A empurrou na fogueira, né? Não era tão, assim... eu acho... Pra gente hoje, né? Não era tão chocante. Por isso que a gente preza muito pelo conhecimento aqui, né? De outras culturas e de outras linguagens e narrativas. Porque se a gente for pensar essa narrativa eurocêntrica, católica,
ela criou narrativas pesadíssimas de cunho moral e de julgamento e de violência muito grande. E aí ela cria uma instituição de poder também com essas narrativas, porque quando essas pessoas dessas narrativas olham para outras culturas, principalmente a africana e os mitos africanos, é coisa do capiroto. Quer dizer, é uma coisa muito doida, né? Porque se cria toda uma narrativa pesada, violenta, mas é o do outro que é o do mal. Sim. Se cria o medo, né? Estigmatiza o que é o medo, é isso. E nós descansaremos do medo. Né, Pri? Exatamente. Liesa, conta a história para nós. Tá bom. Então, o que eu vou propor para vocês, como ela é uma história que tem bastante simbologia, eu vou narrar a história para vocês. Enquanto isso, vocês vão ouvindo, vão sentindo a história. E depois eu vou pedir para a gente falar sobre a história, para vocês me trazerem, porque eu tenho as minhas impressões dessa história, né? Coisas que eu interpreto, de símbolos e do que ela me causa, mas eu não queria chegar assim com a receita do bolo, tipo, a história é sobre isso, e isso significa isso, né? Porque isso é para mim. Claro que alguns símbolos a gente vê que se repetem em algumas histórias e eles já têm um arquétipo de que eles significam mesmo tais coisas, né? Mas eu queria que vocês trouxessem essa primeira impressão da história para a nossa roda aqui. Eu vou contar para vocês uma história que é um conto popular, que foi recolhido da Itália pelo Ítalo Calvino, que foi um grande autor, né, de literatura, e que também fez esse trabalho de percorrer a Itália para ouvir esses contos populares, né? E vou contar então para vocês. Há muito tempo, além dos 7 mares, havia um reino. Nesse reino tinha um palácio onde vivia um rei e uma rainha. Eles já estavam casados há muito tempo, há alguns anos, e ainda não tinham conseguido ter um filho. A rainha, em especial, se sentia muito triste, ela queria muito ser mãe. E mais, eles queriam dar um herdeiro para aquele reino. Bom, um dia, muito desolada, muito triste, a rainha estava passando perto de uma grande árvore carregada de maçãs. Ela então olhou para aquela árvore e se lamentou, em voz alta. Ela disse: "Ai, como eu sou infeliz! Até esta macieira é capaz de gerar frutos e eu não. Como eu sou infeliz!" Bom, passaram-se algumas semanas e a rainha começou a sentir uns enjoos, e então a barriga dela começou a crescer. Finalmente ela estava grávida. No dia do nascimento, veio a surpresa. O rei e a rainha não desejavam nem uma menina e nem um menino. Eles diziam que iam aceitar e amar o filho ou a filha, do jeito como viesse. Mas no dia do parto, tiveram uma surpresa que eles não esperavam. Foi realmente uma surpresa. É que, no lugar de uma criança, a rainha deu à luz uma maçã. Uma maçã bem vermelha, com a casca brilhante, bem bonita. Bom, o rei e a rainha, em princípio, ficaram desorientados, meio assustados, não esperavam por aquilo, mas logo em seguida passaram a amar a sua filha maçã. O rei mandou providenciar uma bela bandeja de ouro, colocou a maçã em cima da bandeja e levou a bandeja para perto da principal janela do seu palácio. O tempo foi passando, passaram-se alguns anos, e a maçã ia ficando cada vez mais bonita, mais viçosa, com a casca mais vermelha e mais brilhante. No palácio, em frente, havia um outro castelo, que era governado por um príncipe. Bem na frente do palácio do rei e da rainha, onde estava a maçã na bandeja.
Lá nesse castelo havia esse príncipe que morava com a sua madrasta, que era uma mulher muito rancorosa, invejosa. E o príncipe, todos os dias, de manhã, abria a janela do seu quarto e ele passou a observar aquela maçã em cima da bandeja de ouro, na janela do palácio que ficava em frente ao seu castelo. Todos os dias o príncipe olhava para aquela maçã. Ele achava a maçã muito bonita, ele ficava admirando por alguns minutos, todos os dias, aquela maçã. Acontece que um dia ele acordou bem cedo, levantou-se e abriu a janela. E foi aí que ele viu algo incrível acontecer. Lá estava a maçã sobre a bandeja. E, de repente, a maçã se transformou numa bela moça. Uma moça que tinha longos cabelos negros. Ela, então, lavava o seu rosto com a água que tirava de um vasilhame de prata. E ela se banhava o seu colo e penteava os seus cabelos com um pente todo feito de ouro. O príncipe ficou enamorado. Aquela moça era a moça mais linda que ele tinha visto. Ele ficou olhando para ela e ele então decidiu que ele queria aquela moça vivendo ao seu lado. Ele estava completamente apaixonado por ela. Ele então foi até o palácio do rei e da rainha, pediu para falar com eles e disse que queria levar a maçã para o seu palácio. Em princípio, a rainha foi contra. Ela disse: não, não, a minha filha, ela é diferente, ela é muito frágil, eu não posso deixar que ela saia daqui do nosso palácio. Além do mais, eu a amo demais, não vou conseguir viver longe dela. Mas o rei, que era um homem muito sábio, logo disse: minha adorada esposa, chega um momento na vida de todos os filhos em que é preciso deixá-los viver a sua liberdade, deixá-los viver a sua própria vida. E eu acho que chegou o momento da nossa filha viver esse é o momento dela. A rainha pensou e viu que ele estava com razão. Então permitiram que o príncipe levasse a maçã na bandeja de ouro para o seu castelo. E assim ele fez. Chegando lá, ele colocou a bandeja com a maçã no seu quarto, perto da janela. Alguns dias se passaram e ele não deixava ninguém entrar no seu quarto. O quarto dele vivia trancado, só ele entrava lá. Ele tinha muito medo que algo de ruim pudesse acontecer à maçã. Até que um dia ele foi convocado para uma missão de guerra. Ele iria passar alguns dias longe do seu castelo e ficou com medo de deixar a maçã sozinha, frágil. Ficou com medo de que algo ruim pudesse acontecer a ela. Então ele chamou o soldado de sua maior confiança e disse a ele: olha, eu vou partir, vou ficar alguns dias longe do castelo, longe do reino, mas eu quero deixar você responsável por cuidar desta maçã. Nada, ninguém pode se aproximar dela. Nada de ruim pode acontecer a esta maçã. Me prometa que você vai fazer de tudo para protegê-la. Eu confio em você. O soldado disse: claro, Alteza, claro, eu vou fazer de tudo para proteger a sua maçã. O príncipe, então, partiu. E o soldado ficava dia e noite na porta do quarto do príncipe. Porta trancada e ele lá na porta de sentinela. Ninguém podia entrar lá. Bom, os dias foram passando e a madrasta já estava desconfiando que tinha algo estranho lá dentro daquele quarto. Por que que aquele guarda, aquele soldado, não saía da porta? Dia e noite ele estava plantado lá na porta do quarto do príncipe. A madrasta achou aquilo muito estranho e resolveu desvendar o que estava acontecendo. Uma noite, ela chegou para o soldado e disse que estava com pena, porque afinal ele passava dia e noite ali,
ele devia estar com fome, com sede, então ela trouxe para ele um copo com uma bebida, para que ele matasse a sua sede. O soldado nem desconfiou, bebeu e, em seguida, caiu desmaiado. Foi então que a madrasta pegou a chave do quarto da porta do príncipe, abriu a porta e entrou. E aí ela começou a procurar por todos os cantos o que estava acontecendo e não viu nada de estranho naquele quarto. De repente, ela viu a maçã. Ela viu a maçã lá em cima daquela bandeja e pensou: ah, aí está o segredo do príncipe. É nesta maçã que está o segredo. Alguma coisa tem com esta maçã. E com toda a maldade dela, ela retirou um punhal que trazia sempre junto consigo e começou a dar golpes na maçã. A maçã foi se despedaçando, e de repente, um sangue começou a jorrar da maçã e formou uma poça no chão do quarto. A madrasta ficou impressionada com aquilo e saiu correndo do quarto do príncipe. Quando o soldado despertou, ele viu aquele sangue, a maçã despedaçada, e pensou: ai, o príncipe já está voltando na manhã seguinte e vai ver que eu não tomei conta da maçã. Eu estou perdido. Ele ficou desesperado, mas foi aí que ele se lembrou que ele tinha uma tia feiticeira que morava no interior de uma floresta. Ele foi correndo até a floresta, atravessou a floresta e foi até a casa da tia. Chegando lá, ele falou para a tia o que tinha acontecido. Ela entendeu que se tratava de uma maçã enfeitiçada, uma moça encantada, e entregou a ele um vidrinho com uma poção mágica. Ele voltou correndo para o palácio e pingou as gotas da poção sobre a maçã, que estava toda despedaçada e ensanguentada. De repente, os pedaços da maçã voltaram a se juntar e a maçã retomou a sua forma original. E foi aí que a moça surgiu por encantamento. Ela estava toda machucada, toda cortada. O soldado, então, disse para ela deitar na cama do príncipe, que ele logo estava de volta. Ele ficou ali tomando conta dela naquela madrugada, e na manhã seguinte o príncipe voltou. Primeira coisa que ele fez, entrou no seu quarto para ver a maçã e encontrou a moça deitada em sua cama, toda cortada, toda machucada. A moça então despertou e foi logo dizendo: o seu soldado me salvou. A tia dele, feiticeira, fez uma poção que quebrou o encantamento. E agora eu nunca mais voltarei a ter a minha forma de maçã. O príncipe e a princesa se casaram, fizeram uma festa muito bonita no reino, convidaram os pais dela e todas as pessoas que eles gostavam. A única pessoa que não foi convidada para a festa e que nunca mais foi vista naquele reino foi a madrasta. Essa história se chama A Moça Maçã. É um conto popular recolhido pelo Ítalo Calvino, lá na Itália. É isso. Deixa eu só ligar aqui na bateria. Eu acho que a gente não tem aqui um herói muito definido, né? Mas tem essa personagem da feiticeira, né? Que, na verdade, a salvação veio dela, né? Da sabedoria da feiticeira, né? Eu acho que é uma história que circula entre o feminino, né? As narrativas, as atitudes, as saídas, as demandas, elas vêm das mulheres. Eu acho que os homens aí, eles são coadjuvantes no sentido de representarem o papel tradicional do homem num conto. Mas a história, eu acho que a história se movimenta a partir exatamente, a partir das atitudes das mulheres, né? Eu acho que isso é legal. A madrasta, né? A madrasta que faz a madrasta, a própria menina que vira maçã, que quer um filho, e aí a madrasta, e aí vem a tia feiticeira, né? E que arruma a parada toda.
entendeu? E eu acho legal nesse sentido, assim, né? De resgatar essa força feminina e esse papel das mulheres com as mulheres, né? Entre as mulheres, porque a rainha que queria isso, porque às vezes a gente tem uma relação meio complicada entre nós mulheres, né? Nós mesmas, assim, né? Eu acho que a questão da competição, a questão, sei lá, de certas condutas, enfim, eu acho que o conto ele une muito, né? O feminino em prol do feminino. Que mais? Até a fruta escolhida, né? É. A fruta da beleza. Qual é a fruta que escolhem para esse conto? É um conto extremamente do poder da mulher. E qual é a fruta escolhida? A maçã. Não, a maçã é super simbólica. A maçã do pecado? Aqui deu o rolo todo lá atrás, segundo... Né? Uma bruxa má, uma bruxa boa. Eu achei legal a relação com a natureza. O sonhar através da natureza, que traz a natureza, a beleza da mulher. O ser, né? A maternidade também está relacionada. Essa história envolveu a gente de uma forma tão linda, numa mistura muito louca, assim, sabe? Muito maneiro, assim, muito lindo. Mas a natureza está intrínseca, então a maternidade ela está intrínseca na nossa vida de uma forma muito forte, né? E quanto a gente educadora e mães, a gente tem que persistir e desconstruir essa ideologia que está instituída e naturalizada. A gente tem que dar valor às histórias, os negros, os índios, a tudo isso que permeia esse sonhar, essa vontade de ser feliz, né? Eu gostei muito, Liesa, não sei se é assim que se fala o seu nome, a história me envolveu, e logo quando você contou, eu joguei assim para o universo. Ela ficou grávida e teve uma maçã. Olha que doideira, entendeu? Porque assim, é muito... Todo conto, ele tem um porquê, né? Ele não é vago, ele está intrínseco em todo o nosso ser, em tudo que a gente tem, a bondade, o caráter que a gente traz. Então, para você contar uma história, você tem que ter uma alma muito aberta e boa, sabe? Eu adorei a tua história. Eu trabalho, eu sou readaptada, eu trabalho numa biblioteca, eu também conto história nas salas, só que assim, eu não crio, eu crio através de uma história que eu leio. Eu fico na biblioteca, eu leio uma história, e dali eu crio a minha história. E aí eu faço, e as crianças ficam fascinadas, porque isso é uma coisa nato, sabe? Quando você conta uma história, você resgata todo sentimento, tudo... eu não sei explicar, mas assim... traz uma verdade, né? É a tua verdade. Tudo que você passou, eu tive mãe e pai pais maravilhosos. Minha mãe era professora de música e ela me passava muita coisa boa, sabe? Que a vida era maravilhosa. Eu estudei nos melhores colégios do Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Então, assim, ó, eu vejo que precisa ter uma sensibilidade muito... Você trabalhar com criança, você ser mãe, só o fato da gente ser mulher já diz tudo, né? Não é? Só o fato de você querer ser mãe, ser mulher e gostar porque toda mãe é maravilhosa, é carinhosa com seu filho, independente, tem algumas mães que passam também por problemas e não tiveram acesso à cultura, a várias questões, entendeu? Isso não está aqui, senão a gente vai, né, falar muita coisa. Mas, poxa, foi muito lindo, adorei, sabia? Mas a natureza ali está bem forte, entendeu? Tá super forte. Muito legal. Forte. A relação morte e vida, né? Que é os ciclos da natureza. Exatamente. Então, ela né, projeta para uma coisa do mundo vegetal que acaba vindo para ela, né? Ela gera aquilo, então... Super forte. Muito lindo, parabéns. Valeu. Gratidão. Imagina. Eu queria só dar uma palavrinha também, que
Eu também viajei bastante na história, achei muito interessante. E na hora que você pediu assim, vou fazer uma brincadeira para depois conversar, então eu fiquei bem atenta assim a cada detalhe, né? E uma coisa assim que me chamou a atenção em uma das frases, né? O primeiro momento, depois que a maçã nasceu, a rainha não queria, né, se desapegar, né? Só que daí vem a frase: o rei, muito sábio, né, tentou convencê-la. E daí, a partir do momento, ela concordou. Então, tem essa presença, né, que quem é o sábio, né, é o rei. Assim, mas talvez esse não seja o foco da história, mas É, só me passou assim. mas claro, mas está ali, né? E uma coisa também que me ocorreu, né, que quando ela estava passando pela macieira e chorando, se sentindo infeliz, aí me ocorreu, mas será que essa infelicidade é dela ou por pressão, porque ela tem que ser mãe? Ela As poderia, duas talvez, coisas, ter o eu acho. desejo, né, de não querer o filho, né, mas às vezes, né, como é hoje, ainda acontece, né, parece que a maternidade é algo assim que tem que ser obrigatório para todas as mulheres, né? Nem todas, né, querem ser mãe, nem por causa disso elas são infelizes, né? Por não terem filhos. Então, também me ocorreu isso daí, Sim. né? Mas Na depois verdade, eu acho com que o isso é desenvolvimento. bem simbólico também, né? Porque a gente vendo que o rei e a rainha que não têm herdeiros, isso para o reino, né? O reino é infértil. E o reino precisa de um próximo herdeiro, né? Então, isso é muito grandioso, assim, né? E aí, claro que tem toda uma carga né, de ela ter que gerar, né? E ela é ela a mulher que tem que gerar, né? Ninguém acha que Aham, o marido aqui não pode ter filhos, né? aham. Mas assim, é que foi aquela viagem inicial, né? Depois, ali no final, eu vi que, por mais que a madrasta fosse aquela invejosa, aquela ruim, de certa forma, ela acabou contribuindo, né? E sendo um dos personagens ali principais da história. Na verdade, a madrasta, que é sempre, né, a vilã das histórias, ela também simbolicamente, na maioria das histórias, ela significa a mãe má, sabe? Ela é tipo, seria yin yang, assim. Ela é o que Uhum. causa o equilíbrio junto, o bem e o mal, sabe? Tem que ter. Se não tem o mal, não tem bem. É. Qual é o parâmetro, né? Não tem vitória se não tem um obstáculo. Então, ela é super necessária para a história, para várias histórias, tipo a história da Branca de Neve. A Branca de Neve só vive o que vive, né? Só ultrapassa porque existe uma madrasta no caminho dela, né? Existe Aham. também, gente, uma teoria, assim, de interpretação dos contos populares, enfim, né, que dá para interpretar dessa forma também, de que os personagens do mesmo conto, eles simbolizam uma pessoa só. É como se eu posso me ver, eu sou a maçã, a moça que fui encantada, né, e virei, né, nasci maçã, mas estou presa no encantamento, eu sou essa mãe, eu sou a madrasta, né, que quero romper com aquilo que não aceito, que então a gente se, sabe, é uma interpretação possível também de a gente ser todos. Eu acho legal também da história, né? Aí eu falo das histórias em geral da oralidade, né? Que eu vejo é que o legal é também isso que a gente está fazendo agora, né? Contando as nossas vivências através da história que ouvimos. Para mim, na minha cabeça, é como se fosse um fio, que o fio é o start da história. E esse fio ele vai criando tramas, né, de outras vivências que são compartilhadas a partir dessa narrativa, né? Eu acho que isso também é a questão do poder da oralidade, e é através dessa trama que nos conectamos aos nossos ancestrais, né? É através dessas histórias. E aí conhecer os vários
cenários dessas histórias, eu acho que é o grande lance da gente estar aqui hoje, porque a gente acaba se vendo em várias tramas, né, que nos demonstram várias vivências. O tempo todo eu fico fazendo relações quando eu escuto um conto, né, um conto, eu fico fazendo relações com mitos, né? E aí eu fico buscando quem que ela seria, se ela fosse uma orixá, o que ela estaria fazendo, como é que ela ia sair disso, né? E se ela fosse Oxum, como é que ela ia fazer? E se ela fosse Oiá, o que ela ia fazer? Se ela fosse Euá, E isso vai criando tramas que vão me conectando a situações já vividas, a memórias que eu tenho, né? E que são compartilhadas no grupo que a gente está. Eu acho que é isso que é o poder também, né? Esse é um dos poderes da história, a meu ver. Por isso que é tão importante o que a gente está fazendo agora, né? Nossa, tem muita coisa, assim, é muito profundo, né? Tudo que ela propõe. Isso que eu acho legal, assim, dos contos é que eles não estão ali para resolver, né? Eles sugerem coisas, né? Sim. E ocidentalizado. É raso, né? É incrível porque a gente sempre escuta assim, a princesa, né, dos contos de fadas, ela é perfeita, ela é dócil, ela é generosa, ela é amorosa, ela é empática. Aí, se você pega uma abordagem, né, uma leitura vinda das diásporas afro-brasileiras, as orixás femininas, meu Deus, né? Oiá é brava, destrói tudo que ela vê pela frente, Oxum é uma chorona, e vira a personalidade da pessoa, né? Incrível. Eu acho que o que é legal, assim, um pouco que eu conheço, né, das mitologias africanas, é que as personagens no geral, né, homens e mulheres, eles têm essa coisa humana de errar, de ser imperfeito, de ser invejoso, de trair, né? Não tem umas coisas assim que. E aí isso é que, cara, te bota num lugar assim. Tá aí, gente, somos assim, né? Isso não tira a força da personagem, muito pelo contrário, porque ela não é maquiada, né? Não, mesmo porque o mito sempre dá uma saída, né? O mito africano, eles sempre tem esses perrengues aí, esses barracos, mas sempre dá uma saída, né? Que se a gente fazer muita coisa, exatamente. É, É, bem, é.
A Liliane colocou uma coisa aqui super interessante, ó. Esse resgate de escutar e contar histórias é muito bom para o atual momento que estamos vivendo. E as culturas que historicamente cultivam esse fazer e tem muito para nos ensinar. É bem isso mesmo. É isso aí. Essa história também, a gente estava falando antes sobre a questão da maçã, né? A fruta, que é evidente, né, que está muito ligado ao feminino. Tem várias histórias em que a maçã, né, é um objeto, a própria Branca de Neve, né, tem a maçã. Tem outra coisa também que a maçã sugere aqui, e que também está na história da Branca de Neve e tal, que é a questão da maturidade feminina, né? Também tem isso, esse momento de ruptura entre a infância, né? E quando ela vira mulher. Aqui, nessa história, eu acho que tem uma coisa muito forte, que é o sangue, né? Tanto sangue simbolicamente como momento de virei adulta, né? Agora ela é adulta, agora ela vai ser uma esposa, né? Agora ela é mulher que vai ser conquistada, né? Ou que, enfim, vai exercer a sua feminilidade. E também tem a questão da dor, né? Que é muito, também tem vários contos, assim, a coisa do punhal e de ser um momento de dor e de sangue, que é o momento do renascimento. Né? Agora ela vai nascer de novo, ela vai ser outra, agora ela vai ser desencantada, né? Ela vai ser, agora ela é a moça sem o encantamento. Então, essa coisa da dor também é importante como simbologia, né? O momento de ruptura, né? A maçã também, simbolicamente, não sei se vocês já ouviram falar, eu descobri não faz muito tempo, que existe um dicionário de símbolos. Um dicionário de símbolos que tem os verbetes, assim, ó, e que geralmente é símbolos do tarô, das mitologias, o que sempre aparece, o que não tu conhece, ele sempre tem esses, né? E a maçã, por exemplo, está lá. A maçã é fertilidade, então essa história começa falando sobre fertilidade, né? Sobre o feminino, né? E aí tem essa coisa da maçã ser vermelha, né? O vermelho é muito simbólico do feminino, né? Porque tem a ver com sangue, enfim, super, super simbólico. Eu interpretei também uma coisa nessa história, que porque até o momento que esse príncipe vê a maçã se transformar na moça, em nenhum momento é dito na história que os pais sabem que ela vira moça. Eles têm a maçã, mas eles não viram ela como moça. Pelo menos na história não fica claro isso. E o príncipe é que vê ela virar moça. Então, para mim, isso simbolizou um desejo de atração sexual. Ele está vendo algo nela que os pais não veem. Ele está vendo uma mulher. Né? Então, a fragilidade da moça, da maçã, que está na casa dos pais, e outra coisa é como ele vê e ele deseja ela, e ele quer ela morando com ele, né? Vivendo com ele. Então, isso também tem várias histórias, essa questão da sexualidade mesmo, né? De rompimento aí de uma fase assexuada para uma fase sexuada, né? Gente, Luísa quer falar alguma coisa? Não, eu só estou vendo aqui se eu anotei mais alguma coisa, mas eu acho que a gente falou no geral. Só uma coisa também que eu queria falar que é bem legal, assim, que tem nessa história, só que não é uma coisa super enfática aqui, mas que em muitas histórias tem, que é bem simbólico, que é a floresta. Aqui o moço, né, o soldado, percorre a floresta para buscar a poção, mas, né, quase todas as histórias, e a floresta, como símbolo, ela significa travessia. Ela é o momento em que tu entra de um jeito e sai transformado. Então, normalmente, os personagens que percorrem floresta simbolizam aí um crescimento pessoal, um aprendizado por meio de uma travessia, né? Vão sair diferentes do que entraram. Eu acho bem bonito isso, a floresta também, essa coisa da natureza, né? Mas simbolicamente ela traz essa questão da transformação. Bom, eu acho que a gente pode. Chegou o nosso horário, né? E eu acho que a gente pode fechar esse encontro com essa proposição que você falou agora, né?
é a questão de não sairmos iguais de como entramos nessa vivência hoje. É a questão da transformação mesmo, né? Eu acho que isso ficou muito presente, assim, com toda essa conversa em relação ao feminino e o que a gente trouxe, o que Liesa trouxe hoje, e o nosso compartilhamento também. Eu agradeço, assim, a Liesa especialmente. Muito obrigada por essa parceria. A Liesa foi minha parceira de flamenco. Agora, né? Ainda teremos, Dani. E agora estamos juntas aí de novo. É muito, muito legal para mim ter essa parceria. Eu agradeço a todos vocês aqui presentes. Sim, Pamela, né? Foi bem legal. Bom, eu convido a todos também na próxima segunda-feira, também o nosso IABAS, a nossa vivência IABAS vai estar incrível, a gente vai receber uma convidada muito especial, todos os nossos convidados são especiais, a gente vai receber aí a Lourdes e o Luque, são duas pessoas incríveis, aí a Lourdes, ela é de São Paulo, e ela vai falar com a gente a respeito de fundamento, ancestralidade como um fundamento. Ela vai trazer a questão da natureza, ela vai trazer a questão dos antepassados e ancestralidade, a diferença dessas proposições. Eu acho que vai selar o nosso mês com conteúdos que vão fazer com que a gente efetivamente transforme o nosso olhar. Obrigada, Francis. Obrigada a você. Obrigada, Eliane. E eu convido a todos a estarem presentes, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, né, para a gente mandar o link. Convido também todos vocês a curtirem o nosso Instagram, o nosso Facebook e principalmente o nosso canal. Da semana passada para cá, tivemos 10 inscritos. Se a cada semana... É sucesso total. PML, né, de formiguinha, né? 7 dias, 10 inscritos. Nós estamos chegando cada vez mais perto da nossa meta, que são 1000 inscritos. Então, por favor, eu convido a todos que estão presentes aqui, que ainda não acessaram o nosso canal, assistam, né, Francis? E se inscrevam e ativem o sininho para ficar sempre por dentro e para nós não perdermos a conexão. Gente, muito obrigada. Gente, eu queria também agradecer a oportunidade de trocar aqui com vocês e me coloco também à disposição, se alguém quiser futuramente, né, pedir alguma informação, trocar uma ideia, pensar em algum projeto, podem tranquilamente entrar em contato, que me interessa, né? Tudo que está nesse universo da cultura popular me interessa, tá? Então, muito obrigada. Obrigada, Liliane, obrigada pela presença, Liliane, que encontro lindo contigo, quantas saudades, quantas memórias. Obrigada, Jane. Karen, obrigada, Karen. Obrigada. Valeu, foi muito bom. Gosto sempre, viu, Karen? Valeu, Nia, adorei te ver. Eu também, Eliane. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, estava ótimo. Adorei vocês. Obrigada. Tchau, meninas. Me mandem o convite sempre, não sei, através do canal? Vai lá, fechando aqui, vai lá, se inscreve no nosso canal, pede pro teu filho. Já tô indo, eu sou a maior, né? Isso. Viu me inscrevendo em tudo quanto é canal. Isso mesmo. Obrigada, Raquel. Saudades, hein, Raquel? Quando é que a gente volta a trabalhar, cara? Obrigada, querida. Adorei a Lili me convidou, entrei na hora. Eu vou me inscrever no teu canal. Mais uma, tá? Oba! 181 pessoas! Já tem mais uma. Pode deixar que eu fazer. Já vou espalhar aqui pro povo que gosta. Já tem que botar no... Espalhar essa ideia. Já espalha a ideia. A ideia é se inscrever. Tem que se inscrever para ajudar a gente. Adorei. Boa noite, Fran. Boa noite, gente. Beijo.